E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo aqui, vamos tratar um pouco, né, deste assunto. Quem fundou a Igreja Católica? Foi Jesus Cristo ou foi os, né, apóstolos? Essa é a questão, né? Essa é a grande questão. No último vídeo que eu postei aqui no canal, tem um irmão que acompanha aqui o nosso canal, né, um irmão católico, e esse irmão, né, citou esse professor Jonathan, que tem um vídeo, né, falando sobre a origem da Igreja Católica. Então eu tive essa curiosidade e vi um vídeo desse professor Jonathan sobre a origem do catolicismo. Eu não sei se é o mesmo vídeo que ele viu ou não. Eu vi um vídeo desse professor com esse título, né? A origem da Igreja Católica, né? A origem aí do cristianismo. Esse professor, ele é, né, um ex-protestante, ele é, né, agnóstico, né, ateu, e é um historiador. Portanto, ele não é católico. Ele não é católico. Mas, no geral, né, assim, eu gostei do vídeo dele. Só que tem um problema. Tem um problema no vídeo dele, que é o que a gente vai tratar nesse vídeo aqui, que é o que eu vou, né, abordar nesse vídeo, com todo respeito, né? O professor é um cara bem estudado, um cara respeitoso. Eu estou fazendo aqui uma análise com a visão católica, da visão católica, né, de quem fundou realmente a Igreja Católica. Foi Jesus Cristo ou foi, né, os apóstolos? Para começar, né, ele descartou aquela falácia protestante de que Constantino fundou a Igreja Católica. Então, isso aí está descartado. Isso aí, só quem afirma isso é uma pessoa que está bem fora mesmo do contexto. Para dizer assim, chegar e dizer, olha, foi Constantino que fundou a Igreja Católica. Veja, é lógico que nós católicos já sabemos que quem fundou a igreja foi Jesus Cristo. Né? Quem fundou a Igreja Católica foi Jesus Cristo, não foi outra pessoa. Né? Foi Jesus Cristo quem iniciou, né, o catolicismo, que estava profetizado, né, a gente pode falar isso com toda certeza, que estava profetizado desde a Antiga Aliança. Cristo estava profetizado no Antigo Testamento, e a igreja também. Os elementos, né, da Igreja Católica, da fé católica, a gente encontra desde lá do Antigo Testamento. Assim como a gente encontra as profecias, né, sobre Jesus Cristo, tem também os sinais, tem também, né, os objetos que prefigura toda a Igreja de Cristo também. A gente consegue ver isso aí também. Enfim, né? Então esse professor, para não entrar em muito detalhe aqui do vídeo dele, ele chega à conclusão de que foram os apóstolos que fundaram a Igreja Católica. Então, para esse professor, foram, né, os apóstolos que fundaram a Igreja Católica, como a gente conhece ela hoje. E descarta nessa possibilidade completamente daquilo que alguns protestantes ainda insistem em dizer, não foi Constantino que fundou a Igreja Católica. Então, historicamente, isso aí está completamente fora do contexto. Quando, né, Constantino surge na história, a igreja já estava, né, bem sólida. Enfim, o que esse professor diz no vídeo dele é que foi os apóstolos que fundaram a Igreja Católica, que iniciaram, né, o catolicismo. Só que ele diz que quando fala de Jesus Cristo, segundo, né, esse professor, Jesus Cristo não tinha o pensamento de fundar a Igreja Católica, nem o pensamento de fundar igreja nenhuma. Segundo esse professor, Jesus Cristo não tinha esse pensamento de fundar a Igreja Católica e não se pode atribuir a fundação da Igreja Católica a Jesus Cristo, porque ele não tinha esse pensamento. Mas daí, nessa opinião do professor, aí a gente vê, né, a parte, né, protestante do professor, né? A gente vê a parte protestante aí gritando claramente aí nesse argumento desse professor, em negar que a fundação da Igreja Católica tenha sido do próprio Jesus Cristo, mas sim dos apóstolos. Qual é a dificuldade que isso causa se a gente cresce realmente que Jesus Cristo não tinha esse pensamento de fundar a Igreja Católica, nem de fundar igreja nenhuma? O que é que isso causaria para nós hoje? Veja, vamos meditar um pouco. Se Cristo não tinha esse pensamento de fundar a Igreja Católica, ou de fundar nenhuma outra igreja,
e os apóstolos fundaram logo depois da morte de Cristo, então os apóstolos foram contra a vontade de Cristo, contra um pensamento de Cristo. Os apóstolos foram rebeldes a Cristo. Então quer dizer que é esse problema que o professor, né, causa em seu argumento de afirmar que a Igreja Católica foi fundada sim pelos apóstolos de Jesus Cristo, mas ele não consegue, né, encontrar e chega a dizer que o pensamento de Cristo não era de fundar a Igreja Católica e de nem fundar outra igreja qualquer. Mas daí eu repito, né? Os apóstolos teriam ido contra a vontade de Cristo em fundar a Igreja Católica por conta própria, se não fosse a vontade de Cristo? Não é o que a gente vê nos textos sagrados. Não é o que a gente vê nos textos sagrados. A gente sabe que o período em que Jesus Cristo se manifestou publicamente, o período do seu ministério foi breve aqui na terra. Foi rapidamente, já mataram Jesus Cristo. Então não deu tempo de Jesus Cristo ensinar tudo aos apóstolos. Como ele fala lá em João, que tinha muitas coisas para ensinar aos apóstolos, mas que eles não tinham capacidade de entender naquele momento e que isso ia ficar no futuro sobre a guia, né, do Espírito Santo. Jesus Cristo falou isso no Evangelho, né? Quer dizer que o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Então os apóstolos foram entendendo o pensamento de Cristo. Então quando um professor hoje, né, há mais de 2000 anos, com todo respeito, né, quer interpretar um pensamento de Jesus Cristo, sendo que os apóstolos foram, né, testemunhas, né, oculares de Cristo, viram Cristo, conversaram com Cristo, participaram ali do seu sofrimento, viram ali a sua ressurreição. As testemunhas, né, oculares não tinham essa visão melhor do que nós hoje, de que Cristo realmente quis a igreja. Tanto é, né, que você vê nos textos sagrados que ele instituiu a Eucaristia e o sacerdócio no mesmo momento. Como é que alguém vai celebrar a Eucaristia como Cristo pediu para ser celebrada? De qualquer jeito, se não tiver um templo, se não tiver uma igreja. Então quer dizer, a igreja, né, o prédio, é para isso, é para guardar esses objetos sagrados, para a reunião. Então é lógico que Jesus Cristo quis, sim, a igreja. Quando a gente fala igreja, aí vem aqueles comentários, mas a igreja não é o prédio. Mas a gente precisa do prédio. Quando a gente fala igreja, a gente precisa do prédio também para se reunir, para guardar os objetos. Então, essa ideia de igreja no espaço invisível apenas, não existe no pensamento de Cristo e nem no pensamento dos apóstolos. Porque eles precisavam o quê? De uma sala, de um local para se reunir, para se sentarem e celebrar a Páscoa. Então, nessa ceia de Jesus Cristo, que ele instituiu a Eucaristia e o sacerdócio, que ele diz, né, fazer isto em memória de mim, a gente tem toda a certeza de que é preciso sim um lugar, aquele lugar físico, que a gente chama de igreja. Então, esse lugar físico precisa também. Então, como é que Jesus Cristo não tinha isso em pensamento quando ele mandou celebrar a Eucaristia? Quando ele disse, né, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho e ensinai, fazei discípulos em todas as nações. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai ensinar se você não tiver uma sala para você ali guardar os objetos? É lógico que você pode fazer também, né? Conversando com as pessoas individualmente, convidando as pessoas para a igreja, falando delas no caminho, falando delas na sua casa, falando delas no trabalho. É lógico que precisa fazer tudo isso também, mas que precisa de uma sala, que precisa de um lugar físico, de um prédio, do templo, né, da igreja, a gente precisa também. Esse negócio de dizer a igreja não é o prédio, está meio fora do contexto, né? A gente não está dizendo que a igreja é o prédio em si, não, mas a gente está dizendo que precisa do prédio para guardar as coisas. Assim como a prefeitura precisa do prédio da prefeitura para guardar as coisas. Mas quem faz a coisa acontecer na prefeitura é o quê? É as pessoas, né? É as pessoas que fazem a prefeitura tocar a vida. Não é o prédio em si da prefeitura. O prédio da prefeitura lá se enche de cupim, se enche de mato. Se ninguém for lá, não serve para nada. Então, essa conversa de dizer, não, a igreja não é o prédio. Mas quem é que está dizendo que a igreja é o prédio? Assim também a gente pode usar esse exemplo. A prefeitura é o quê? É só o prédio em si? Não precisa das pessoas? Então, uma coisa precisa da outra, meus irmãos. Então, essa conversa de dizer, Jesus Cristo não quis
a fundação da Igreja Católica, não pensava na fundação da Igreja Católica, é uma conversa protestante, né? É um argumento, né, protestante e de muitas pessoas, né, desigrejados para negarem, né, a fundação sendo diretamente de Jesus Cristo, para negarem que Jesus Cristo fundou a igreja. E eu digo, né, se Jesus Cristo não fundou a igreja e não era o pensamento de Jesus Cristo fundar a igreja, então os apóstolos não entenderam o que Jesus Cristo quis dizer. Foram rebeldes até, né, a Jesus Cristo em fundar a Igreja Católica. Porque segundo esse professor, repito, né, que não é católico, ele consegue perceber a fundação da Igreja Católica desde os apóstolos. Ou seja, a doutrina que a gente recebeu do Novo Testamento vem dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, será se esse professor, há mais de 2000 anos, consegue interpretar o pensamento de Cristo, a vontade de Cristo, melhor do que a dos apóstolos que fundaram a Igreja Católica? Segundo ele mesmo, os apóstolos são os autores da Igreja Católica. Foram eles que fundaram a Igreja Católica. Mas os apóstolos não fizeram isso por conta própria. É lógico que os apóstolos, né, como testemunhas oculares de Cristo, tinham isso em mente, que era a vontade de Cristo. Fazer isto em memória de mim. Ou seja, como é que vai celebrar a Eucaristia? Como é que vai celebrar, né, a missa que a gente tem hoje, se não tiver um prédio, se não tiver, né, o templo físico lá também? Como é que vai fazer isso? Então não é uma igreja espiritual apenas. Quando diz que Jesus Cristo não pensava em fundar igreja, aí a gente coloca Cristo como uma lenda, que eu vou tratar disso em outro vídeo, né? Como Cristo como uma lenda, né? Um Cristo lendário que não tem igreja, mas tem ali frases bonitas. Ou seja, isso aí viraria o quê? Uma lenda, né? Como as outras, dos deuses, né, da Grécia antiga, dos deuses antigos, das lendas que a gente costuma ouvir, né, falar aí na sociedade e no mundo. Viraria apenas uma lenda. Sobre este assunto de Cristo ser um mito, né, uma lenda, eu vou gravar um vídeo especificamente, né, com este assunto. Mas enfim, né, para nós católicos, cremos fielmente que nosso Senhor Jesus Cristo, né, é o iniciador, é o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana. Como esse professor viu, né, até os apóstolos, a gente diz assim, com toda clareza, né, com a visão católica, os apóstolos não fizeram a igreja por conta própria. Os apóstolos foram testemunhas, né, oculares de Cristo. Então eles tinham sim, né, uma visão clara do que era o pensamento de Cristo. O período que Jesus Cristo ficou na terra, ensinando para os apóstolos, foi muito curto. Não dava tempo dele dizer o nome da igreja, dele dizer como é que ia ser, dele colocar, né, esses detalhes doutrinários que a igreja ensina hoje. Não tinha tempo. Jesus Cristo não tinha tempo de ensinar tudo isso pessoalmente. E Jesus deixou claro lá em João, né, que não tinha ensinado tudo para os apóstolos. E a gente vê, por exemplo, São Paulo dizendo aos Coríntios, né, capítulo 11, no versículo 23, a gente vê o apóstolo Paulo dizendo assim, ó, de fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Ou seja, Paulo transmitindo aqui o pensamento do Senhor e não dele. O que eu recebi do Senhor, eu também vos transmiti. Ou seja, o que Paulo recebeu do Senhor, está transmitindo, está mostrando. Ou seja, né, será se Paulo não conhecia a vontade de Cristo em celebrar a Eucaristia? O apóstolo João, né, em sua primeira carta, veja lá em 1 João, capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer, aquilo que a gente viu e ouvimos, vos transmitimos, a fim de que estejais em comunhão conosco também, porque a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Veja, o apóstolo João diz para aquela comunidade que estava em dúvida sobre a igreja, em quem acreditar, aí João diz assim, olha, aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente viu, a gente transmitiu fielmente a vocês, para que estejais em comunhão também conosco. Por quê? Porque a nossa comunhão é com o Pai, né, e com o seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo João está dizendo assim, olha, para vocês não perder de vista o lugar, a origem da fé, fiquem em comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Ou seja, os apóstolos tinham essa certeza de que era a vontade de Jesus Cristo que a igreja acontecesse, que a igreja fosse pelo mundo fazer discípulo em todas as nações. Porque se não fosse, meus irmãos, se não fosse a igreja,
Como tem um irmão que coloca sempre aqui no comentário, né? Se não fosse a igreja, nós não teríamos conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Viraria, né, uma lenda. Seria apenas uma lenda. A gente apenas ouvia falar do nome de Jesus Cristo, como a gente vê falar do nome de Zeus, como a gente vê falar do nome de Hércules, como a gente vê falar do nome dessas lendas, desses mitos. Então, se não fosse a igreja, Cristo teria sido, né, apenas um mito. Se não fosse a igreja, a gente só ia ouvir falar de Jesus Cristo em algum livro de história como um mito, como alguém que fez grande coisa, mas só naquele tempo dele. Não teria chegado esse material todo até nós. Então foi a igreja de Cristo, né, quem trouxe para nós as Sagradas Escrituras. Foi a igreja católica quem trouxe para nós, né, a doutrina dos apóstolos. E repito, se os apóstolos fundaram a igreja católica, é porque receberam essa semente de Cristo, receberam, né, essa fundação de Cristo. Ele não ia fazer por conta própria. Então a igreja católica, podemos afirmar com toda certeza, que foi fundada pelo próprio Cristo. Porque senão os apóstolos teriam sido rebeldes em fundar a igreja que Cristo não pensou, não idealizou, não quis. Então esse argumento do professor seria complicadíssimo para nós católicos e para todo o cristianismo. Porque se os apóstolos foram teimosos, foram, né, rebeldes a Cristo, fundando a igreja que Cristo não quis, então os escritos dos apóstolos perdem toda a credibilidade. Então os atos dos apóstolos perdiam toda a credibilidade se eles tivessem fundado uma igreja que não fosse da vontade de Cristo. Então as cartas de Paulo perdem credibilidade, Pedro, João, os atos dos apóstolos ficariam sem credibilidade. A gente poderia considerá-los, né, como rebeldia, porque se Cristo não pensava em fundar a igreja e eles fundaram, se não era da vontade de Cristo e os apóstolos fundaram, então esse argumento do professor no vídeo dele é perigoso nesse sentido, de que os apóstolos então fundaram a igreja católica por conta própria, sem a vontade do mestre, sem a vontade do Filho de Deus. Não, meus irmãos, jamais os apóstolos iriam fazer isso, né? Os apóstolos dizem claramente, aquilo que a gente recebeu de Cristo é aquilo que a gente transmitiu. O apóstolo João vai dizer, né? Aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente vimos, é que a gente está transmitindo para vocês, a fim de que vocês também estejam em comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Então, é vontade de Cristo, sim, estava no pensamento de Cristo, a Igreja Católica. Tanto é que ele instituiu a Eucaristia, ou seja, Cristo quis sim, pensou sim na Igreja Católica. Essa é a nossa fé católica. Então é isso que eu quis deixar nesse vídeo, né? Porque um irmão católico, né, que acompanha aqui o canal, falou sobre esse professor, né, aqui em um comentário. Eu tive nessa curiosidade de conferir esse vídeo. Não sei se é o mesmo vídeo que o irmão está se referindo, mas nesse vídeo que eu vi desse professor, né, ele afirma que foram os apóstolos que fundaram a Igreja Católica, mas nega que tenha sido Jesus Cristo, nega que tenha sido a vontade de Cristo. E digo mais, se não foi vontade de Cristo fundar a igreja, foi só vontade dos apóstolos, isso aí causa um grande problema para todo, né, o cristianismo, não só para o catolicismo, mas para todo o cristianismo, porque se trata de apóstolos que foi contra o Filho de Deus. Então é isso aí que eu quis deixar nesse vídeo mesmo, sobre a origem da Igreja Católica. A gente tem certeza que o fundador é nosso Senhor Jesus Cristo, que os apóstolos agiram por vontade do próprio Cristo, né, guiado pelo Espírito Santo. Se você não é inscrito nesse canal, né, peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, né, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.